Oi pessoal, então trago para vocês hoje essa proposta de trabalho para vocês aí, para presentear ou até vender. Então olha só, nesse caso aqui é um kitzinho de jardim, certo? Com um bolsinho externo, aqui fora um estojinho rocambole, com velcro e a parte de dentro dele foi feita toda em cristal, com divisórias certinho para as ferramentas. Joia? Feito com abinha também. Esse resultado ficou bem bacana. E os materiais e o passo a passo é super simples. Então vamos lá. Trago para vocês então, já tá cortadinho, já tá na medida tudo certo. Aqui eu tô usando uma vez o meu 300 por 300, que é um material semi-impermeável, é um nylon. Então ele vai ser minha cor de fundo e também a parte externa. 300 por 300, cristal 15, que vai fazer a nossa parte impermeável. Então nesse caso vai ser feito 55 por 30. Certo? 55 por 30. Na parte de baixo, na partezinha dos bolsos aqui, eu sempre gosto de trabalhar com uma margem um pouco maior para poder fazer a costura certinha e nada escapar. Então, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Aqui no meu cristal, as divisórias já estão prontas, certo? Então, a gente vai começar do lado maior e vamos terminar aqui nesses dois últimos pontinhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as medidas de cada um. Estou utilizando para o bolso externo o também 300 por 300. Aqui está, nas medidas de 24 por 9 centímetros. O meu zíper, aqui a gente vai deixar ele só, aqui não tem uma medida exata, né? Mas ele tem que dar certinho aqui no nosso bolsinho. Esse meu zíper é o 06, dente dourado, e o cursor 06 níquel. Logo passo para vocês como fazer esses dobradinhos. Para fechar o nosso estojinho. Então aqui eu já deixei riscadinho. Essa aqui vai ser a parte que vai o nosso ilhós. Então esse caso nós vamos fazer com fechinho em fivela, certo? Diferente do fechinho velcro que eu mostrei para vocês ali na peça. Então um pedaço vai estar 2,5 por 10 e um pedacinho de 7 centímetros por 2,5. Certo? Essa peça, então, a gente vai ter que desvirar futuramente. Uma fivelinha de tamanho 25 e 3 ilhós. Aqui está. Então, é isso que a gente vai precisar para nossa pecinha, certo? Então, vamos lá. Logo de início, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso bolso. Então, aqui vai ser a parte que vai ficar à mostra na nossa peça, certo? E essa é a parte de trás. Como que eu fiz essas medidas? O nosso bolso total, ele tem 24 centímetros por 9. Então, aqui nessa lateralzinha, eu desconsiderei meio centímetro, porque para ficar um acabamento legal, eu resolvi passar a fitinha dupla face e a gente vai dobrar. Então, você dobra meio centímetro para dentro em apenas dois lados. O que seria no caso direito, então, porque depois a gente vai virar ele na nossa peça e ele vai ficar desse jeito. Com o dobradinho, com o acabamento para dentro. Aqui, nós não vamos dobrar porque aqui vai estar perto do nosso acabamento para colocar o viés. Então, na parte de cima e nessa lateral, não vai precisar, certo? Então, deixa eu desvirar aqui. Na parte de dentro, aqui na parte do corte, a gente vai fazer as seguintes medidas. Vai ser 3 centímetros de cada lado, certo? Então, a gente vem daqui pra cá, conta 3, daqui pra cá, conta 3. De cima para baixo vai ser 2 centímetros. E aqui, você vai fazer um retângulo ao redor, certo? Então, ele vai ficar com as abinhas, né? Ele vai ficar com essa aba aqui. E a gente vai cortar ele, colocando 1 centímetro pra dentro, certo? Nós vamos fazer um retângulo. Vamos colocar 1 centímetro para dentro de cada ladinho e vamos cortar. Então, aqui o corte eu fiz assim. Olha só, eu cortei embaixo, fiz o corte aqui e cortei aqui no cantinho. A parte de cima já está dobrada e já está colada. A parte aqui do ladinho também. Então, aqui eu já passei minha fita dupla face, que é onde a gente vai colar agora, certo? Então, a gente vem tirar nossa fitinha aqui. Vou tirar da parte de baixo primeiro. Então, olha só.
já tá colado no material, a gente tirou o papel e agora a gente vai colar ela pra fazer a dobrinha. Então, eu venho e dobro pra baixo aqui, ó. Aqui, tirado. Agora a gente vai tirar aqui do cantinho. E vamos dobrar pra dentro. Olha. Então, desse jeitinho aqui. Quando fica um pedacinho, gente, como tá aqui, ó. Tá vendo que tem só esse pedacinho aqui? Eu gosto de vir com isqueiro. Como é um nylon, né, ele não vai pegar fogo, então a gente vem e dá uma derretidinha. Certo? Olha só. Agora a gente vai fazer a colagem na lateral. Então a nossa fita aqui também já tá aplicada, agora eu só venho tirar o papel. Então olha só, agora vem e dobra meio centímetro, tá, gente? Pra dentro. Aqui você também vai vir e vai dobrar meio pra dentro. Olha só, pessoal, certo? A partezinha, então, do bolso, aqui, por enquanto, de acabamento, está finalizado. Agora, a gente vai colocar o nosso zíper, certo? Nosso zíper aqui. Eu gosto de colocar a fitinha dupla face também, porque ela me auxilia a ele não trabalhar enquanto a gente tá costurando. Então, olha só, coloquei a fitinha dupla face, cortei ela ao meio e coloquei ela aqui no meu zíper. Olha só, agora a gente vem aqui e coloca a nossa faixinha. A gente tem que tentar arrumar de uma forma em que fique certinho. Olha só, gente, o nosso bolso externo então vai ficar dessa forma aqui. Olha, tá coladinho, mas não tá aplicado, então a gente vai ter que passar uma costurinha aqui agora em volta. Então, vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura em volta desse zíper todo aqui. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui na máquina eu vou estar passando a costurinha toda ao redor aqui. A minha linha que eu tô usando é a linha 60. Então, vamos lá. Olha só, então a costurinha do nosso zíper foi feita. Então, agora vamos reservar essa pecinha aqui e vamos lá pro nosso corpo da peça. Então, aqui no corpo da peça, como é que a gente vai fazer? Eu fiz da seguinte forma. Aqui na parte de baixo, na parte do meu 300, já tá riscado. Então, na medida que eu quero, eu sempre trabalho com uma margenzinha a mais, para que fique mais gostoso de trabalhar e você não trabalhe sempre no limite. Então, vou passar uma costurinha ao redor aqui, certo? Então, vamos lá pra máquina. Então, olha só, agora aqui a gente já vai retirar todo esse excesso aqui para não atrapalhar. Cuidado com a sua costura. Então, aqui está. E o que a gente vai fazer agora? Sabe essa partezinha da aba da nossa peça? Olha só, ela fica nesse tamanho aqui. E agora nós vamos fazer essa tabinha aqui. Então, o nosso bolso, ele vai começar do risco da aba para baixo. Então, olha só. Ali nessa partezinha da aba, ela tem 6 centímetros aqui. Certo? Então, nós vamos lá. Deixa eu deixar do ladinho aqui. Então, nós vamos lá e vamos contar 6 centímetros aqui para baixo. Fiz 3 pontinhos aqui, então. Vamos lá. Só dobrar, gente, sem segredo nenhum. Dobra aí, faz a marca e depois a gente vai passar uma costura. Depois agora a gente vai pegar nosso bolso e nós vamos colocar ele aqui na parte de fora. Então, a minha peça, ela vai fechar daqui do lado direito para o lado esquerdo, certo? Então, o nosso bolso vai ficar desse lado aqui, onde a gente deixou aberto. Nós vamos prender ele aqui nessa partezinha. Tá legal? Então, a gente vem, a marquinha que a gente fez tá aqui, ó. Conseguem ver? Então, a gente tem que deixar o nosso bolso pra baixo. Fora dessa marquinha do 300.
Agora a gente vem e vai passar uma costurinha só aqui em volta. Nessa parte que a gente dobrou anteriormente, né? Que a gente colocou a nossa fitinha dupla face, então é aqui que a gente vai passar a nossa costura. Então, vou pra máquina e já volto aqui com vocês. Bolso fixado, tudo certinho. Então, agora, aqui nesses pontinhos que a gente tinha feito, então a costurinha vai ser feita aqui, nessa reta, de fora a fora. Só pra ficar a marcação e o vinco certinho ali na hora de dobrar. Então, vamos voltar pra máquina e fazer só essa costura. Olha só, pessoal, então a costura aqui foi feita. Ele vai ficar desse jeito aqui, vai ficar dobradinho. E essa parte vai ficar vincada aqui na nossa peça. Então, agora nós vamos reservar essa pecinha aqui. E vamos para as partes dos nossos fechinhos. Então, aqui o nosso fecho maior, a gente vai aplicar nos filhós. E aqui a nossa parte menor, a gente vai colocar a fivela. Nas duas peças, nós vamos fazer uma costura ao redor, deixando só uma partezinha sem costurar. Porque a gente vai ter que desvirar e rebater. Processo igual nas duas. Então, olha só, as duas partes aqui foram feitas, né? Rebatidas, desviradas, rebatidas, tudo certinho. Nessa parte maior, nós vamos colocar o ilhós e nessa parte menor, nós vamos colocar na fivela. Então, a gente só vem aqui e colocamos a nossa fivelinha, certo? A parte que a gente deixou bonitinho aqui, rebatido certinho, fica pra cima. E a parte que a gente desvirou nossa peça vai ficar pra trás. Aqui, essa parte que tava abertinha. Então, essa parte aqui tá pronta. Só falta aplicar na nossa peça. Por um grampinho aqui. Aqui no nosso ilhós, o que a gente vai fazer? Essa parte aqui, ela vai em cima do zíper. Então, primeiro a gente vai calcular o meio aqui, vamos tirar o meio certinho. Contando, gente, pra baixo da aba, tá? Não contem dobrando tudo até o final, porque a aba vai dobrar, então ele fechado vai valer só essa parte do meio. Então, eu venho aqui, vou fazer um risquinho. Que é aqui que eu vou colocar o meu fecho. E aqui a mesma coisa. Vou dobrar no meio, aqui eu vou fazer um piquezinho. Certo? Então, meios encontrados. Agora a gente vai vir e vamos aplicar nosso ilhós. Então, aqui as medidas vai ser 2 centímetros. Depois, vai ser 4 centímetros e depois 7 centímetros. Pensando bem, nesse do meio eu vou jogar 4,5. Certo? Então, vai ser 4,5. Eu vou vir com a minha alicatinha de vazador e vou fazer meus furinhos aqui. Coloquei a montana embaixo para ele dar uma estruturada e vamos furar. Certo? Agora a gente vai só vir, achar que o nosso ladinho tá mais bonitinho. Vamos colocar os nossos ilhoses e vamos até o balancinho, colocar eles, aplicar eles certinho na nossa peça. Então, eu vou lá e já volto. Então, olha só, pessoal, apliquei ali com o meu balancinho, tem que ser sempre ilhós 51, matriz 51. Não coloque em outra matriz, senão pode vir a danificar seu ilhós, deixar ele todo tortinho, mas olha só, acabamento ficou bem legal. Agora, nós vamos vir aqui para nossa peça e vamos costurar. Ele vai ter que estar viradinho assim, com o acabamento, a parte de trás do ilhós pra frente, certo? Pra você. Então, nós vamos vir e vamos passar uma costurinha aqui. Vou colocar um grampinho, porque eu sei que é aqui que eu quero costurar. E nós vamos também aproveitar e já colocar esse aqui antes da gente colocar os nossos bolsos. Certo? Então, olha só. Aqui nós vamos dobrar no meio. E vamos colocar o nosso fechinho 2 centímetros pra dentro. Aqui eu tenho que fazer minha costurinha em 2 centímetros. Eu só vou passar uma costurinha aqui mesmo, né, com ele aberto. E logo em seguida a gente vai colocar os nossos bolsos. Agora sim nós vamos aplicar nossos bolsos. Então aqui está meu plástico
com os risquinhos, que eu vou fazer meus bolsos. Então, ele tá dessa forma aqui, ó. Aqui tem o risco, olha só, aqui, ó. Tem um risquinho que eu fiz com lápis, o lápis branco, né? O lápis mágico que apaga. Então, eu fiz ele ali. E nós vamos agora fixar ele aqui na nossa peça. Então, eu vou centralizar essa linha aqui que eu fiz com o lápis aqui embaixo. Lembra que eu falei que eu gosto de costurar com margem? Então, é isso, ó. Sobrou aqui embaixo e tá sobrando dos dois lados. Então, a gente vai passar uma costurinha, então, em tudo. E fechando aqui os nossos bolsinhos. Olha só, pessoal, então a costurinha foi passada, né? Os bolsos estão fixos aqui, tudo certinho, bem bonitinho, os excessos aqui. Só que um detalhe pra vocês. Na hora em que eu fui fazer o teste de fechar a nossa peça, eu reparei que a minha fivela estava colocada do lado errado. Eu tinha até tirado ela já da peça e eu coloquei do lado certo. Então, como eu vou estar mostrando pra vocês aqui no cantinho, no começo do vídeo, joguei ela para outro lado, né? Então, é o que não é certo. Então, o certo é ela ficar do lado oposto do nosso fecho. Então, é o nosso fechinho aqui. Continua, a parte do ilhose é o mesmo. O que vai mudar vai ser só da fivelinha aqui. Ao invés dela estar com a ponta pro lado direito, a gente vai virar ela pro lado esquerdo. Então, eu desfiz a costurinha, botei uma fitinha crepe aqui pra segurar. E vou passar um pontinho aqui só pra fixar ela no meu nylon, na nossa peça. Então, olha só, foi finalizado. Eu já arrumei a costurinha aqui. Então, lado certinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos refilar a nossa peça. Então, tudo que é excesso, vocês tiram. Vamos agora fazer nossos cantinhos arredondados. Com um conezinho de linha mesmo. Aqui eu venho e vou fazer o meu cantinho arredondado na minha peça. Olha só, pessoal, os cantinhos então foram arredondados. Agora a gente vai passar uma costurinha e depois a gente vai tirar todos esses cantinhos aqui retinhos. Então a nossa costura ficou assim. Cantinhos foram arredondados, já tirei todo o excesso. E agora nós vamos passar no nosso viés e a nossa pecinha vai ficar pronta. Então aqui eu vou estar usando o viés de 22 milímetros. Esse meu viés é aquele que tem o friso no meio. Então ele super ajuda a fazer a dobrinha e deixar tudo certinho. Também eu vou estar trocando a minha linha pela linha preta para ficar acabamento dos dois lados bem bacana. Eu escolhi o preto, gente, por conta do zíper, né? Então, para não ficar somente o zíper preto, eu resolvi colocar também o nosso viés preto aqui em volta, que eu acho que vai ficar uma opção bem legal e vai ficar super bonito. Então, eu vou lá na máquina, vamos aplicar o viés ao redor da peça inteira e a nossa pecinha vai ficar pronta. Então, finalizado, pessoal, olha só, esse é o nosso resultado final. Vamos colocar as pecinhas aqui dentro, só para vocês terem uma ideia de como é que ficou. Ficou bacana, né, gente? Então, olha só. Aqui nós vamos fechar a abinha para não correr o risco das ferramentas caírem, né, os itens de jardim. E você vem enrolando essa parte aqui. E você vem aqui e fecha. Essa regulagem foi feita maior justamente por conta disso, né? Se você quiser colocar, às vezes, algumas pecinhas maiores, algumas pecinhas menores, então aqui você consegue regular, deixar ele bem certinho. E aqui tá o nosso bolsinho externo também, né? Então, aqui no nosso bolsinho externo. E vou colocar o meu itemzinho aqui. Muito bacana, né, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa proposta de hoje, a nossa ideia para compartilhar com vocês. Todos esses materiais que você encontra aqui na Roma. Então, o 300x300, o plástico cristal, velcros em diversos tamanhos, agulhas, linhas. O viés você encontra aqui em 3 tamanhos, em diversas opções. O zíper por metro. Então, aqui está os nossos 2 estojinhos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e quando a gente lançar um vídeo novo, você será avisado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e qual que seria a próxima ideia para o próximo vídeo. Muito obrigada, gente, e valeu!